dizer também que, para mim, é um certificado de garantia. Que realmente fazer uma palestra para uma entidade como essa, realmente são para poucos. Então, muito obrigado. Queria agradecer toda a diretoria da associação, toda a diretoria do Museu de Campinas, pelo convite que me fizeram para fazer o diorama. Aceitei o desafio e fico contente e envaidecido por ter hoje um diorama fazendo parte do acervo do museu. Queria agradecer em especial, a presença da minha família, minha filha, meu genro, meu filho de coração, meus netos, minha esposa e o nosso amigo o Timura, que é um irmão de armas. Serviu comigo em 75 no 4º Batalhão de Infantaria Blindada. Para mim é um prazer muito grande, uma surpresa tê-lo aqui. Nem avisou que vinha, é uma surpresa mesmo. E a todos, muito obrigado pela presença, espero que gostem da palestra. A palestra tem o nome de Força Expedicionária Brasileira, aquilo que não te contaram. Pelas pesquisas que eu venho fazendo, tem muita coisa, muitos detalhes que às vezes passam desapercebidos durante a história. E muitos outros são generalizados, não se dão atenção devida para os detalhes. Então, por sugestão inclusive da Giovana, que achei, muito obrigado, viu, Giovana? Eu achei ótimo aquilo que não te contaram. Realmente a gente espera que eu traga aqui várias novidades para vocês. Bom, com relação, já foi apresentado, meu nome é José Eduardo Rosa, o pessoal me conhece como Eduardo Rosa, tenho 67 anos, sou casado com a Silvia, tenho 2 filhos, o menino mora lá em Joinville, sou aposentado, vim da área comercial, pesquiso a FEB já há mais de 30 anos e tenho muito que aprender ainda. Esse assunto é inesgotável, e sempre cheio de novidades. Publiquei um livro, foi o meu sonho, graças a um colega também, um irmão de armas, que tem uma editora, me proporcionou a realização desse sonho. Há mais de 15 anos eu tinha esse livro para ser editado e ele realizou. Esse livro ele faz uma coletânea de mais de 60 patrulhas comandadas por oficiais e graduados da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália. Inclusive agora a gente está vendo a 2ª edição, que deve sair em julho, no mais tardar, meados de agosto. E pertence à diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Associação da FEB Regional Bragantina. A Regional Bragantina, ela abrange 19 municípios ali da Grande Bragança. Pertence ao grupo de pesquisa e encenação histórica do Audiovisual. Está o livro, a capa do livro, o logo do nosso grupo de encenação e o logo da nossa associação lá de Bragança. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o início da Segunda Guerra, a gente não pode deixar de falar, a entrada do Brasil na guerra, a composição e o envio da FEB para a guerra, algumas vitórias, uniformes de identificação, armamentos e equipamentos, números gerais e relevantes, algumas curiosidades e algumas desmistificações. A gente sabe que a história da FEB está cheia delas. E aqui eu achei que vai ser uma oportunidade para a gente começar a fazer as desmistificações. Bom, a Segunda Guerra Mundial durou aproximadamente 6 anos. Ela começou no dia 1º de setembro, com a invasão da Alemanha na Polônia, e terminou oficialmente no dia 8 de maio. Envolveu mais de 30 países. Mais de 100 milhões de pessoas foram envolvidas diretamente. Vocês estão escutando bem? Sim. Não? Entre civis e militares, nas fábricas de armamento, munições, alimentícios, têxteis, bélica, entre outras tantas. Nos exércitos, na marinha e na aeronáutica. Durante esse período morreram aproximadamente 65 milhões de pessoas. 40 milhões de civis entre vítimas de bombardeio e de extermínio. 25 milhões de militares.
sendo que 5 milhões eram prisioneiros de guerra, foram executados. O Brasil rompe relações com os países do eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, no dia 28 de janeiro. Logo após o rompimento, os alemães e os italianos enviam submarinos para as costas brasileiras para fazer um bloqueio marítimo em retaliação ao posicionamento que o Brasil tinha acabado de tomar. Então, esses pontinhos amarelos são os locais onde navios mercantes foram afundados. E os pontos vermelhos são os submarinos que foram afundados na nossa costa. 35 navios mercantes foram afundados por torpedeamento, causando 1.081 mortes. Esses números, para quem estuda e pesquisa, tem sempre variações, ou para mais, ou para menos, sempre. Toda a estatística da FEB, infelizmente, tem essa imprecisão. Então, pode ser que às vezes você encontre números menores ou números maiores. Infelizmente, a gente está sujeito a essas variações. Dos 21 submarinos identificados, 11 foram afundados na nossa costa. Foram identificados também 2 submarinos italianos. O submarino U-507 foi o carrasco dos navios mercantes brasileiros. Ele afundou 6 navios, causando 607 mortes. E ele foi afundado na costa de Fortaleza, no litoral de Fortaleza, no dia 13 de janeiro de 1943. Inclusive, até existe um livro que conta a história desse submarino. O submarino italiano Barbarillo ataca e não afunda. Até então, ele era uma das vítimas. Ele não afunda o navio mercante Comandante Lira, que foi atacado no dia 18 de 5. E aí está aí mais um motivo, né, daquilo que ainda não te contaram. Não sei se a maioria deve saber. O comandante desse submarino era descendente de brasileiros. Ele era filho de brasileiro, né? Descendente de italiano. Vasconcelos Enzo Grossi. Nasceu em São Paulo no dia 20/4. Eu acho que é uma novidade para muita gente aqui. Esse é o navio do comandante Lira, chegando no porto de Fortaleza, avariado. Então está aí a prova de que ele realmente não foi... não naufragou por conta do ataque. E ele foi atacado, inclusive, a 200 milhas náuticas do Rio Grande do Norte. Devido aos inúmeros afundamentos, né, a população brasileira, o Brasil declara a guerra no dia 28/8, em função da pressão popular no Brasil todo. Né? O Brasil declara a guerra aos países do eixo, e logo após a declaração é criada a Força Expedicionária Brasileira. Ficou acertado que nós iríamos, a princípio, mandar um corpo de exército, 3 divisões. Não sei se vocês sabem, mas o modelo americano, ele chamava-se de ternário. Para se formar um corpo de exército, precisava de 3 divisões. Para se formar uma divisão, precisava-se de 3 regimentos. E assim sucessivamente. Mais as unidades de apoio. Né? A mobilização em 1944 chegou a 165 homens. Foram selecionados, eles foram selecionados para exame médico, não foram convocados, né? Não foram mobilizados. O efetivo do Brasil na década de 40 era de 60 mil homens, pessoal. Depois foi mobilizado quase que 3 vezes mais para se fazer para se compor a divisão. Hoje o efetivo é de 360 mil e a reserva mobilizável é de 1.340.000. Uma pequena diferença, né? Bom, devido às dificuldades, o Brasil manda só uma divisão. Dificuldade, precariedade, né, na saúde do brasileiro, a falta de pessoal técnico para operar rádios, telégrafos, mecânicos, motoristas, cálculos de tiros e outras atividades técnicas. A falta de oficiais também era realmente significativa, a ponto de ter que reconvocar oficiais da reserva para comandar pelotões de infantaria. Inclusive,
O Dr. Piazon foi um dos convocados, né, para comandar o pelotão de infantaria sendo médico, formado. Né? Aí então, médicos já exerciam suas atividades quando foram convocados, advogados, engenheiros e professores. O total do efetivo da primeira DI foi de 25.334. Esse número também, como a maioria deve saber, varia, pouca coisa, mas varia dentro desse universo dos 25 mil. Aí tem pessoas que podem pensar, poxa, mas foram os 25 mil que lutaram? Não. 15.069 estiveram realmente na linha de frente e na retaguarda imediata. O pessoal da retaguarda que dava apoio logístico, de alimento, uniforme, medicamento, todo tipo de assistência para o pessoal da linha de frente. 10.265 ficaram no depósito de pessoal em staff, bem na retaguarda. A função deles, obviamente, era substituir, recompor os mortos e os feridos não recuperados. Foram enviados em 5 escalões para a Itália. Cada escalão girava em torno de 5.000 homens e para serem enviados foram divididos em 5 escalões. Composição da fé. A população do Brasil, em 39, era por volta de 41 milhões de habitantes. 25 mil, dos 25.334, 43,8 vieram da área urbana, 56,2 vieram do interior. Classe social predominante era, obviamente, a classe C, né, do povão. Religião predominante era a católica. 4,8 é também aquilo que ainda não te contaram. 4,8, aproximadamente 1.225 homens eram descendentes de italianos. 4,2 descendentes de alemães. A idade média do pracinha era de 25 anos, a altura média era de 1,70, sendo que o mínimo para soldado era de 1,55 e para oficiais 1,75. 63,5 eram brancos, 14,6 negros, 21,2 pardos e menos de 1% eram amarelos, descendentes de japoneses e indígenas. Vocês sabiam que tiveram índios compondo as fileiras da FEB? Foram os primeiros a aprender a esquiar. Aqui um exemplo dele. Aqui nós temos o segundo sargento Venceslau Ribeiro, do 9º Batalhão de Engenharia, à direita, era da tribo Terena. E o soldado Mamed, Irineu Mamed, esse da foto pequena, era do 1º RI. A grande parte dos indígenas, eles fizeram parte do 9º Batalhão de Engenharia, lá de Aquidauana, né? Estima-se que mais ou menos 25 indígenas, né, da tribo Terena tenham feito parte da FEB e alguns índios da etnia Guarani também, e mais outros de menor número. Os Niceis também fizeram parte, né? Aqui nós temos o soldado Irata e o soldado Raul Kodama, ambos estão no hospital em recuperação com ferimentos. O segundo tenente Masaki Kudiara, ele foi comandante de pelotão do 6º RI. Ele tinha a mesma função que o Dr. Piazon e tinha também a mesma profissão, era médico formado. E ele comandava o pelotão de infantaria. Bom, a FEB teve as suas enfermeiras, né? Enviou as suas enfermeiras, 67 enfermeiros no total, sendo 61 da FEB e 6 da FAB, todas no posto de segundo tenente. Como a gente sabe, o Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para a Europa, né? Especificamente para a Itália. Como eu disse para vocês, o Brasil mandou a primeira DI em 5 escalões. E os 2 navios norte-americanos de transporte de tropa foram esses, o General Mann e o General Meggs. Os dois eram muito... Esse aqui é o General Mann, o Meggs era muito parecido com ele. Tinha capacidade de transporte de 6.000 homens, mais ou menos.
com relação aos navios, né, esses dois, esse é um croquis, um esquema gráfico, para vocês terem uma ideia. Cada espaço desse era um compartimento onde foram transportados os brasileiros. Varia de 200 a 250 homens por compartimento. Esses eram os beliches nos quais os brasileiros se acomodaram, né? Beliche de lona. Aqui, pelo uniforme, a gente pode ver que são soldados do segundo ou terceiro escalão entrando nesse compartimento. Aqui nós vemos uma tropa americana já acomodada, a caminho da Europa, e aqui a de brasileiros, já acomodados também. Aí está o Getulhão, fazendo inspeção do pessoal do primeiro escalão. Aqui, gente, tem 3 detalhes que eu queria chamar a atenção. Os brasileiros tiveram 3 grandes dificuldades de adaptação no transporte para a Europa. Primeiro, foi o enjoo. Muitos pracinhas enjoaram bastante por vários dias, passavam muito mal porque nunca tinham andado de navio, então tiveram uma certa dificuldade de se adaptar. A segunda foi com relação à alimentação. Não sei se vocês sabem, acho que a maioria deve saber, a alimentação nos quartéis brasileiros, no período de véspera de guerra, era precária. O café com leite, isso eu digo por depoimento de pracinha. Mal, eles tinham no café da manhã era o café com leite com pão e manteiga, quando tinha leite e quando tinha pão e manteiga. Nas refeições era lá o arroz, feijão bichado, arroz não sei o quê, mal cheiroso, com carne seca, enfim, a qualidade não era boa. No navio americano, eles tiveram dificuldade porque a comida americana é adocicada. O café da manhã é regado a mel, a pasta de amendoim ou creme de amendoim, coisas que o pracinha não estava acostumado. E nas refeições tinha as frutas cristalizadas, frutas em caldas, que também eles tiveram uma certa dificuldade e acabaram se adaptando. E a terceira foi essa aqui, pessoal. Os vasos sanitários. Imagine um senhor, um garoto, um rapaz, lá no rincão do interior do país, ter que se sentar a menos de 40 centímetros do companheiro, ou a menos de 1,5 metros do companheiro da frente para fazer necessidade. Realmente, então a gente, assim, tem muita pracinha que chegava a convencer o sentinela do compartimento a liberá-lo para ele de madrugada ir lá fazer as suas necessidades, porque ele não conseguia fazer na frente de todo mundo. Aqui está um exemplo, né? Isso aqui devia viver lotado de gente, né? Então está aí também uma coisa que não deve ter contado para vocês. Bom, com relação ao deslocamento, né? Eles levaram 14 dias para sair do Rio de Janeiro até Nápoles. Os escalões chegavam em Nápoles, o primeiro escalão chegou em Nápoles, foi por terra até Livorno, de Livorno até o acampamento, via trem e via caminhão. Os demais escalões foram via marítimo em embarcações de menor capacidade. O teatro de operações, né, da FEB foi o noroeste italiano. Bom, com relação ao choque cultural, né, quando os brasileiros chegaram ao Parque da Quinta Real, Tenuta de São Rossori, que era o acampamento brasileiro, essa miscigenação causou um certo impacto em relação às unidades americanas, tanto para os americanos como para os brasileiros. Os brasileiros nunca tinham tomado, a grande maioria, nunca tinha tomado conhecimento de que existiam divisões só de negros comandados por brancos ou regimentos japoneses de Niseis comandados por Niseis e vice-versa. Os americanos nem sonhavam que pudessem no país viver com essa miscigenação tão harmoniosa. Então esse foi um choque assim, para ambos os lados. Todo mundo sabe que na época a segregação racial nos Estados Unidos era muito grande, era muito forte. Existiam restaurantes para negros, para brancos, tudo separado. E aqui, até pelos testemunhos que a gente já ouviu, né, de pracinhas,
Graças a Deus, os pracinhas não tiveram dificuldades de conviver na retaguarda, nas áreas de descanso, com as duas unidades. Os brancos aqui tinham um pouco mais de reserva com relação aos pracinhas. Bom, a estrutura da Itália, né, como a maioria deve conhecer, o 5º Exército ficava subordinado ao 10º Corpo, 15º Corpo de Exército. Abaixo do 5º Exército tínhamos o 4º Corpo de Exército americano, onde estava a 1ª Divisão Blindada Americana, a 8ª Divisão Blindada Sul-Africana, a FEB, a 92ª de Negros, a 10ª Divisão de Montanha, que era uma tropa de elite, especializada no combate à montanha, e a 85ª Divisão de Infantaria. Aqui nós vemos essa linha vermelha, é a linha gótica, né? A parte de baixo estão os aliados, a parte de cima os alemães e italianos. Nós vemos aqui a 92ª de Negros, a FEB do lado e a 10ª Divisão do lado. Essas 3 divisões gradativamente lutaram quase que a campanha toda e tiveram contato, né? Os aliados tinham 26 divisões, sendo 7 americanas, 7 inglesas, 5 de domínio inglês, 4 divisões italianas, 2 polonesas e a brasileira. E os alemães tinham 30 divisões alemãs. Parte das divisões aliadas tinham sido deslocadas para o dia D, na França. Das vitórias, né, das 20 principais vitórias, nós vamos abordar Monte Castelo, que não poderia deixar de ser, Montese e a de Fornovo. Monte Castelo foi no dia 21 de fevereiro, conquistado pelo 11 RI, se bem que a história mostra que foram outras unidades que participaram, mas a força principal foi a do 1º Regimento de Infantaria. Fizemos 4 tentativas. Eu, particularmente, optei pelo primeiro ataque ser dia 24 e 25. Eu considero como um desdobramento do início de ataque do dia 24. Tem várias literaturas que tratam como o dia 25, como a segunda tentativa. Aí, a quarta tentativa foi a conquista de Monte Castelo. Nós tivemos, né, nessa campanha 417 entre mortos e feridos, 8 prisioneiros. Os alemães, 47 mortos e feridos e 23 prisioneiros. Vocês vejam aqui, dá para perceber nitidamente a vantagem de se defender um morro, né, de cima para baixo, e a desvantagem de tentar se tomar um morro de baixo para cima. Nós tivemos, como a maioria sabe, o inverno foi super rigoroso, né? Chegou a 18 graus abaixo de zero. Isso obviamente afetou a vegetação. Cada ponto com essa seta refere-se a uma fortificação na encosta de Monte Castelo. Essas bolinhas com cruz são campos minados. Por aqui a gente tem uma ideia, se 30% disso tiver uma lurdinha, aí na metralhadora MG-42, dá para ter uma ideia do sacrifício que os brasileiros tiveram para tomar Monte Castelo. Aqui tem uma foto, né, dos brasileiros progredindo, estão aqui rastejando. Perceba a vegetação é inexistente. Bom, Montese foi conquistada pelo 11º RI, do Regimento Tiradentes, que também outras unidades de outras divisões participaram da Batalha de Montese. Mas a unidade principal foi o 11º RI. Foi a batalha mais sangrenta, né? Foi a segunda maior concentração de bombardeio plurária na Itália. Se não me engano, ela só perde para Monte Cassino, que foi uma das mais difíceis conquistas que os aliados tiveram, quase no sul da Itália. Das 1.121 casas existentes, 833 foram destruídas.
Na conquista do dia 14, né, que durou 3 dias, porque Montese foi conquistado no dia 14, mas a febre teve que avançar as elevações logo a seguir de Montese para garantir a conquista. Então teve que conquistar Montelo, Monte Forte e outras elevações logo atrás de Montese. As baixas, entre mortos e feridos, 426 brasileiros e alemães, 497. Assim ficou Montese depois da conquista. Ficou bem estragado, né? Bem avariado. Bom, o Fronte de Itália foi conquistado, né, no dia 28 de abril pelo 6º Rio, e também tiveram outras unidades participando, sendo que a principal foi o Centro de Regimento de Infantaria de Caçapava. A FEB persegue, cerca e combate e aprisiona uma divisão completa que é a 148, a Wehrmacht. Mais remanescentes da 90ª Divisão de Infantaria, de Panzergrenadier, que era uma divisão motorizada, e mais 2 remanescentes italianas. A 4ª Divisão Alpina, Monterosa, que era uma divisão de elite, especializada no combate em montanha, e a 1ª Divisão Bersaglieri, Itália. Foram capturados 892 oficiais, 14.779 soldados, 15.673 homens. 4.000 cavalos, 2.500 feridos, 1.000 motocicletas, 80 canhões de diversos calibres. 2 generais, Otto Fletter Pico, foi comandante da 148, e Mario Paroni, comandante da divisão Itália. Aqui está mais uma novidade para vocês. O general Amilcare Farina foi comandante da divisão Monterosa, e o comandante, o coronel Giorgio Milazzo, Estado-Maior da Monterosa. Ambos fugiram. Então, ou esconderam-se na região, né, mas não foram aprisionados. A FEB foi a primeira divisão aliada a aprisionar uma divisão inimiga completa e em combate. A 148, por 3 dias, tentou furar o cerco sem sucesso. Então, chegaram à conclusão que, como era dia 28, quer dizer, praticamente final da guerra, chegaram à conclusão que não valia mais a pena combater, perder vidas, e acabaram se entregando para as forças brasileiras. Aqui tem algumas fotos do pessoal no posto de coleta de prisioneiros para depois serem transferidos para o campo de concentração aliado. Fato material, armamento. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a placa de identificação do soldado brasileiro. A placa de identificação foi criada no dia 7/6 de 44, e o sistema de identificação do soldado da FEB era nos moldes da dog tag americana. Para quem todo mundo deve saber, dog tag é plaqueta de cão, né, que os cães nos Estados Unidos costumavam usar a coleira para identificação. Os americanos apelidaram a plaqueta de identificação como dog tag. Eram sempre 2, por quê? Uma ficava, no caso de um soldado morrer, uma ficava com o cadáver, né, com o soldado morto, e a outra era levada para a retaguarda para se tomar as providências burocráticas, dar a baixa do soldado, avisar a família e tudo mais. Essa plaquinha, esse círculo não existia, isso daí foi colocado pelos pracinhas, pelos soldados aliados. Isso daqui evitava que em patrulha as plaquetas fizessem barulho, se chocassem e acabavam fazendo barulho no deslocamento. Como normalmente as patrulhas eram noturnas, eles colocavam tipo de um hoje existe os silenciadores, já é próprio da placa, né? Mas antigamente era improvisado com cabo de fio telefônico, os fios telefônicos eram usados. Primeira linha era o nome do país,
Segunda linha, o nome do soldado completo ou com abreviações necessárias. Terceira linha, região militar, a gente pode ver aqui, né? 2G, 3G, 1G, e o registro de matrícula dele na FEB. A quarta linha tinha-se o T4, que era o ano de vacinação antitetânica. E do outro lado, tipo O, tipo A, era só o tipo sanguíneo, não existia o RH ainda. E embaixo, a última linha, tinha a palavra para praça, né, de soldado aos subtenentes, e OFF para oficiais. Os emblemas. Sobre os emblemas da FEB, né? Todo mundo sabe que o Brasil saiu daqui como um Coração Brasil. Ele foi criado no dia 14 de fevereiro. Era um coração verde-oliva com a frase Brasil em branco. Aí vem as versões, né? Dizem que na visita do ministro da Guerra, Gaspar Dutra, no front, ele percebe nas forças aliadas que a grande maioria ostentavam emblemas coloridos. E num dos almoços de confraternização, o Major Vernon Walters, que era o oficial de ligação da FEB com o 5º Exército, mais o general Mark Clark, num desses almoços, sugeriu que ele revisasse o que disse para fazer desenvolver esse livro. Foi o que foi feito. Aí o Dutra pede para o Estado-Maior da FEB desenvolver um novo emblema para a FEB, que é a qual está fumando. Ela foi criada no dia 7 de fevereiro de 45, pelo Boletim Interno 42 da primeira dia. E aí ele vem a substituir o Coração Brasil. Na verdade, acabou nem substituindo. Se vocês olharem fotos de época, vocês vão ver pracinhas utilizando os dois emblemas. Então não houve uma substituição total. Aqui é para você ter uma ideia como é que eram os emblemas das forças aliadas que operavam junto com a FEB. Era bem colorido e chamativo mesmo, né? Aqui só para salientar, né, os criadores da FEB, do emblema da FEB, foi o Major Senna Campos, o terceiro sargento, Evaldo Maia, ambos de terceira seção, Estado-Maior da FEB. A primeira sugestão que foi feita era de uma cobra fumando cigarro, nada mais natural para aquela época, né? O vício do tabagismo era enorme dentro da própria população brasileira, né? Esse foi o primeiro emblema apresentado. Vocês podem ver, está aqui, desenho aprovado. Ele só não foi para frente porque o pessoal vamos tirar o cigarro e as voltas para se fazer uma cobra bordada. Com tantas voltas, dificultava essa operação. Nesse interim, dizem que o Jornal Globo, a pedido para o Walt Disney, né, para desenvolver uma cobrinha para a gente. Foi feita essa sugestão, não foi aceita por acharem muito americanizada. Então, essa no final foi a nossa definitiva, né? Aqui a gente pode ver vários tipos. Isso foi o resultado de confecções oficiais na Itália, da confecção da cobrinha. Como, segundo, foram pagos para cada pracinha de 2 a 3 emblemas para serem colocados nos uniformes, e eles tinham muito mais peças de uniformes a serem colocadas, tanto é que tem muitos que deixaram o Coração Brasil, outros pediam para italianas, costureiras italianas, copiarem o emblema, motivo dessa diversidade aí. Bom, sobre a semelhança dos uniformes, aqui eu achei uma parte que eu mais gosto. Os uniformes padrão da FEB foi o 5º uniforme tipo A, foi o primeiro uniforme, foi o uniforme que o primeiro escalão desembarcou na Itália. O 5º uniforme B1 de brim, o 5º uniforme B2 de lã e o 5º uniforme tipo DI. Eu coloquei aqui o B1 e B2 porque foi uma adaptação feita desses dois uniformes
das camisas, né, se tornaram jaquetas. Isso foi feito tanto no B1 quanto no B2. Isso por influência, se vamos ver um pouquinho mais para frente, dos uniformes utilizados pelos aliados na retaguarda. Bom, aqui a gente vê o primeiro escalão, né, desembarcou e está desfilando em direção a uma estação ferroviária que os levaria até um determinado ponto, para depois pegar os caminhões e ir para o estacionamento. Percebam que eles estão desarmados e aí falaram que foram escoltados por americanos. Não tem uma foto do primeiro escalão que mostre a escolta americana. Então eu não acredito nisso. Os napolitanos, devido à semelhança que eu vou mostrar mais para frente do nosso uniforme, acharam que eram prisioneiros, estavam desarmados, não carregavam nada, começaram a ofender, né? A xingar, a jogar objetos e tal. Depois que, como existiam, como nós vimos lá atrás, os descendentes de italianos, que falavam, alguns falavam fluentemente, começaram a dizer: não, sono brasiliani, e mostravam o emblema do coração brasileiro. Começaram a perceber que dentro da tropa existiam negros. Os alemães não eram negros. Aí entenderam que era uma nova tropa aliada chegando para lutar no país. Aí começaram a dar as boas-vindas, vivas, né, enaltecer, fizeram uma festa. Mas até então foi confundido com o uniforme alemão. E aqui está a túnica do 5º uniforme tipo A da FEB, e aqui a túnica da M36 do Exército Alemão. Para quem não está habituado com a vida militar, dá ou não dá para confundir? Aqui estão algumas peças de inverno que o Brasil recebeu do Exército Americano, porque infelizmente a qualidade do nosso uniforme, né, de inverno era realmente de baixíssima qualidade. Aqui estão alguns exemplos das peças que foram recebidas pela FEB, material, grande maioria era material americano. Aqui nós vemos uma tropa alemã desfilando no Arco do Triunfo, na França. A semelhança do uniforme em relação ao nosso. Outra semelhança, pessoal. Aqui está o uniforme B2, já recortado, transformado. E aqui está o uniforme completo, tipo M36. Olha as cores. Tanto é, dia 19 de fevereiro de 45, a 2ª companhia do 1º batalhão do 1º RI estava se articulando nesse dia para fazer o ataque que seria o último para conquistar Monte Castelo. Um grupo de combate da 10ª Divisão de Montanha tinha o objetivo de atacar Mazacana, que era uma elevação vizinha ao Monte Castelo. Os brasileiros perceberam o movimento de um grupo de alemães, segunda versão, arrastando um canhão antitanque, e resolveram tentar envolver esses alemães e aprisionar. Nesse mesmo movimento, esse grupo de combate americano, ele perde o eixo de ataque e entra no perímetro brasileiro. Ao entrar no perímetro brasileiro, eles percebem a movimentação dos brasileiros de longe, tentando envolver os alemães lá. Acharam que eram todos os alemães e abriram fogo contra esse grupo, matando inclusive um pracinha brasileiro. Tal a semelhança dos uniformes. Bom, quando o Brasil começou a receber material americano, a jaqueta M41, que era uma jaqueta padrão, das unidades americanas, acabou deixando o pracinho brasileiro americanizado, né? Então, só o simples fato de ele usar a jaqueta já deu outra visão com relação ao uniforme. A diferença. Não se atiraram mais em brasileiro, que eu saiba, por conta da confusão. Bom, aqui vem aquela questão do recorte, né?
No dia 1º de março foi autorizado pela DIA a alteração do uniforme da FEB, a criação da blusa modelo TI, que é essa daqui. Nada mais é a blusa, como eu mostrei para vocês, a blusa B1 de brim e a B2 de lã transformada em jaqueta. Por quê? Porque na retaguarda, quando o pessoal ia descansar, eles viam americanos desfilando com esse tipo de jaqueta, tanto americanos quanto ingleses. Foi sob influência disso que tomou-se a decisão de criar a jaqueta tipo TI. Bom, aqui é uma questão mais de interpretação. Todo mundo, a gente ouve muito falar assim, se não fosse os americanos darem todos os uniformes para os brasileiros, o brasileiro estava perdido. Eu não concordo com essa afirmação. E vou mostrar aqui o porquê. Essa é a minha visão, né? Espero que vocês compreendam. Esse soldado brasileiro, ele está com capacete M1, que é americano. A camisa pode ser de brim B1 ou de lã B2, que é nacional. A Field Jack M41 americana. O cinto de munição e o estojo de primeiro socorro que a gente vê ali é brasileiro. A baioneta, obviamente, americana. E o cantil brasileiro. Para em trincheira americana. Calça de brim B1 ou de lã B2 brasileiro. Perneiras de lona M38 americana, borzeguins preto nacionais e tinha o combate boot marrom, que é esse aqui. Tinha tanto brasileiro, fabricação nacional, quanto fabricação americana. Portanto, não foi tudo usado como peças americanas. E o fuzil Springfield, que é o fuzil padrão americano, né? Usado pelos brasileiros. Aqui para vocês terem uma ideia como é que ficou o aspecto de pracinha em relação às tropas americanas que atuavam na região. Ficou bem americano, né? Inclusive tem uma história do Cabo Amintas, que foi um dos primeiros pracinhas a caírem prisioneiro dos alemães, de uma patrulha que ele participou, que não deu certo. Diz ele que estava rastejando, depois do tiroteio e tal, que se rastejou pela mata, tentando evadir do local. E ele dá de cara com um par de botas, assim, bem na frente dele. Ele levanta a cara, o alemão com o fuzil na cabeça dele falou: americano? Ele: não, brasileiro. Ele estava muito parecido com o. Ele foi libertado no final da guerra. E aí nós vemos aqui algumas fotos de época, onde a gente pode ver a mistura de uniforme, de peças de uniforme. Nós vemos aqui, aqui é o Tenente Cavalcante, peças americanas, aqui é uma grande mistura, aqui acredito que a maioria era brasileira, aqui uma patrulha preparada para sair, várias, a miscigenação, a disciplina de uniforme na frente de combate não existia, a tolerância era 100%, cada um vestia o que achava melhor. Material de inverno, peças de inverno, vejam que peça aqui nacional misturada com americanos. Então, quando dizem que graças ao americano que deu todo, eu não concordo. Eu contra-argumento dessa forma. Alguns equipamentos, os armamentos. Eu coloquei aqui os 3 tipos de Springfield, que é o fuzil que foi padrão da FEB, porque em fotos de época nós percebemos a utilização dos 3 fuzis. Então por isso que eu coloquei aí, para saber que tiveram 3 versões do fuzil Springfield. O fuzil Garand, a gente vai ver também com vários pracinhas, eles foram distribuídos em bem menor quantidade, por conta disso foram direcionados para os comandantes de grupos de combate, para os terceiros sargentos. Se bem que no decorrer da guerra, a gente sabe, por depoimento deles, que vários pracinhos acabaram se livrando dos Springfield, pegando Garand de jipe, de viaturas americanas, pegando carabinas, que não era nem direcionada para eles, porque munição para todas elas tinha em abundância. Então, vocês vão cansar de ver pracinha com
carabina, com metralhadora Thompson, com o fuzil Garand, sendo que, na verdade, eles não tinham direito para isso. Foram trocados em expedientes de estudos. Essa foto eu trouxe porque eu nunca tinha tomado conhecimento, eu não sei se esse soldado teve treinamento de sniper ou desapertou algum americano que tinha curso de sniper. Foi a primeira foto que eu vi o pracinha carregando um fuzil no Springfield em 1903 A4 com luneta. Para mim foi novidade. Para mim foi aquilo que ainda não tinha me contado. Essas são as metralhadoras americanas, os armamentos de tiro curvo, morteiros e canhões. As viaturas, o Brasil usou até a mula como transporte de munição, de alimentos para a linha de frente. Nos locais onde o jipe não chegava, gente, quem tem jipe aqui sabe, para não chegar na linha de frente, a coisa tem que estar realmente bem restrita. Era utilizado mulas. Agora, vem outra coisa que eu tenho certeza que para muitos ainda não contaram. Essas mulas eram surdas. As mulas, antes de entrarem no serviço, elas foram operadas e tiradas dos tímpanos dela. Tenho certeza que muita gente aqui não sabia disso. Por quê? Para evitar que um bombardeio elas se assustarem e saírem disparadas, carregadas de munição. Aqui nós vemos 2 coolers de alimento aquecido. Imagine uma mula se assustar e levar a comida dos caras embora. Então, operava-se e retirava os tímpanos dela, para que não se assustassem. Aqui nós vemos várias souvenirs, né? Eu acho que quase todos os museus da FEB têm pelo menos um capacete alemão. Eu acho que 80% dos pracinhas que tiveram na guerra, mesmo aqueles que tiveram até no estacionamento, no depósito pessoal, conseguiram trazer um capacete alemão de brinde, né, de souvenir. E a metralhadora MG, sei que todo mundo aqui deve saber, foi a melhor armamento que o exército alemão teve. A cadência de tiro dessa metralhadora era de 1.200 tiros por minuto, pessoal. Cortava uma pessoa no meio. Ela é usada até hoje por vários exércitos, né? Vários exércitos da Europa continuam usando a mesma metralhadora. Tal a qualidade e tal a cadência de tiro dela. Vocês nunca tiveram a oportunidade de ver uma metralhadora dessa em ação, né? Então vocês vão ver agora. E era exatamente assim que eles atiravam para cima. Eram rajadas curtas e contínuas. Primeiro, para que não desse superaquecimento no cano da metralhadora. Então, para quem nunca tinha ouvido, eu já tenho uma experiência sem precisar estar na frente dela. Graças a Deus. Bom, com relação ao cemitério militar brasileiro, com relação ao cemitério brasileiro, foi criado no dia 2 de dezembro, né, 44, até 1960. Nós perdemos 13 oficiais, 420 praças e foram também 10 soldados desconhecidos, 443. E mais 8 da FAB, sendo que 5 em combate e 3 em acidente aéreo. Esses números também, variam de literatura para literatura. Então, é
complicado. Mas não foge dessa estatística não. Bom, com relação aos feridos, né, nós tivemos aí no geral 1.577 em combate, acidentados 1.145, total 2.722. Nós tivemos aprisionados um oficial, 34 pracinhas, né, totalizando 35. Extraviados, não recuperados, dos quais 10 foram sepultados como desconhecidos, 23. Só que hoje temos uma atualização. Graças ao trabalho do senhor Miguel Pereira, que foi expedicionário, que ficou como guardião e administrador do cemitério por 56 anos, pessoal. A vida toda dele foi cuidado do cemitério. Ele conseguiu identificar mais 8 dos extraviados. Então hoje nós temos só 5 não localizados. Bom, o monumento, né, votivo, depois que os restos mortais vieram para o Rio de Janeiro, passou a ser chamado como Monumento Votivo Militar Brasileiro. Se bem que existe aí uma discussão, porque em 1967 foi encontrado um resto mortal de um soldado brasileiro em Montese. Os restos deles estão enterrados aqui, em frente à pira da chama eterna. E discute-se se volta a ser chamado de cemitério ou se continua sendo chamado de monumento votivo. Por conta disso. Eu considero realmente um pedacinho do Brasil. Eu tive a grata honra de ter conhecido, e só o fato de a gente ver só a nossa bandeira tremulando é de tirar o fôlego, é de emocionar realmente. Bom, todos vieram para o Monumento Nacional dos Mortos, né, da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Monumento dos Pracinhas. A frase emblemática de Mascarenhas, né? Eu os levei para o sacrifício, cabia de trazer de volta. Ou a morada dos heróis, eu prefiro essa. Hoje estão todos aí. Bom, sobre algumas curiosidades, 56 pracinhas se casaram na Itália, sendo que 21 eram da FAB e 35 eram da FEB. O último escalão que chegou no Brasil foi no dia 19 de setembro de 45, e o navio das noivas aí chegou no dia 7 do 10, com as esposas desses pracinhas. Bom, sobre a captura, né, da 148, né, só uma questão de detalhe, dos 15.673, inicialmente apenas 2.600 pracinhas, ou o sexto aqui, é que começou a fazer esse cerco e manter o cerco até que se chegasse os reforços. A frase do prisioneiro que eu peguei de um livro: não sabíamos que eram tão poucos. E a resposta dele: também não sabíamos que eram tantos. Bom, sobre as desmistificações, aqui começam algumas polêmicas aí. Bom, como disse, né, não foram todos, da minha parte, né, eu considero que não foram todos os uniformes entregues pelos americanos. Foram os uniformes de inverno que foram utilizados, foram passados para a FEB, como eu mostrei. Aqui essa é ótima. Dizem até hoje, eu escuto isso, que foram navios americanos que afundaram, submarinos americanos que afundaram os navios brasileiros para provocar a entrada do Brasil na guerra. A gente tem aí farto material para as pessoas pesquisarem, aonde prova que foram navios submarinos alemães e italianos. Aí vamos pensar aqui, fazer uma análise. Os Estados Unidos, quando entrou no 7 de dezembro na guerra, eles lutaram em 2 teatros de operação, pessoal, Europa e Pacífico. Mandaram 16 milhões de soldados para a guerra. Nós mandamos 25.500.
tiveram 405 mil mortos, nós 451, 617 mil feridos, 2.722, 30 mil prisioneiros, nós 35. Forneceu armamento e equipamento para Inglaterra, França Livre, Rússia, colônias inglesas, colônias francesas. Está cheio de foto de época de tanque Sherman, que é americano, na mão de inglês, de francês, de russo, aviões americanos na mão de inglês, de russo. Só na praia de Omaha, no desembarque na Normandia, nas primeiras 3 horas, os Estados Unidos perdeu 2.400 homens, pessoal. Nas primeiras 3 horas. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Precisavam os caras afundar o navio brasileiro para botar o Brasil na guerra? Os interesses americanos eram outros. Os principais interesses americanos eram outros, que dá 2 palestras desse tempo para se mostrar. Desde 1939 existia o interesse dos Estados Unidos em botar o Brasil na guerra, mas de outras formas. Não precisava, né? Então, quando disserem para vocês, foi para... Eu já escutei, inclusive, recentemente, uma afirmação dessa, que foram os americanos que afundaram os navios para provocar a entrada do Brasil na guerra. Está aqui as causas que eu não acredito mesmo. Né? Bom, sobre o Itália, esse caminho eu coloquei porque achei bem interessante. Não sei se vocês já ouviram dizer que o entalhe da plaqueta de identificação foi desenvolvida para ser colocada no soldado morto entre os dentes. Como pode? Então eu trouxe aqui para você ver. Opa! O entalhe, existem várias máquinas para fazer a impressão dessas plaquetas de identificação. Existem umas monstruosas, grandona, parece uma máquina de escrever monstruosa, e tem essas aqui. Eu trouxe essa que eu achei mais nítida. Vejam aqui, ó, o entalhe. Aqui, ó. Ele serve só para encaixar a placa, para se fazer a gravação sem correr o risco dela sair de linha. Então, o que existia era, no carro, dependendo das circunstâncias, era colocado dentro da boca do soldado morto para que não se extraviasse. Dentro da boca, não entre do carro. Talvez tenha sido até um problema de interpretação, né? Que não deixa de ser entre os dentes também. Bom, sobre os heróis de Montese, aí já começa. Então tá aqui, gente. De acordo com essa história, para espanto de muitos, não é verdadeira. Os 3 soldados que morreram em Montese foram enterrados pelos alemães do 11º RI, não é verdadeiro. E está aqui, ó, de acordo com a diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, eles confirmam que se trata de uma informação falsa. A morte dos soldados em questão, Geraldo Rodrigues de Souza, soldado Arlindo Lúcio da Silva, soldado Geraldo Baeta da Cruz, realmente ocorreram, mas em circunstâncias totalmente diferentes da que se vem falando até hoje. Tem até uma banda sueca aí que fez uma homenagem para eles. E eu acho que foram infelizes. Então aqui, o Centro de Estudo e Pesquisa da História Militar do Exército esclarece que o soldado patrulheiro do Destacamento de Saúde do 11º RI, Geraldo Baeta da Cruz, morreu na explosão de uma granada quando se dirigia ao auxílio do pelotão do Tenente Arnaldo, que inclusive morreu em Montese no dia 14. De repente ele pudesse até ter ido lá para socorrer o tenente. Ele morreu entre
Montese, no dia 14, e quando foi a tomada de Montese. O soldado Geraldo Rodrigues de Souza, da companhia de obuses, canhão fica lá na retaguarda, não fica na linha de frente. O 3º batalhão, do 11, morreu na localidade de Natalina, também no dia 14. O soldado Arlindo Lúcio da Silva, ele era atirador de fuzil automático, da 2ª companhia do 1º batalhão do 11. Esse morreu em Montese, nas fraldas de Montese, lá nas encostas, por um franco atirador. O grupo de combate dele estava sendo retido por uma metralhadora, imagino que deva ser uma Lurdinha, e não conseguiu sair do local. E ele, num rasgo de coragem, se levantou. Ele usava esse tipo de armamento, que é o barro, o Browning Automatic, e descarregou vários carregadores nessa defesa alemã, neutralizando. Só que nesse ato, um franco atirador o atinge mortalmente. Essa é a verdadeira história. Por que foi criado essa história, esse mito? Eu, pelo menos, não consegui até hoje descobrir os motivos que levaram a inventar essa história de terem lutado contra o pelotão, às vezes batalhão alemão, acabou a munição, aí correram lutando com baioneta na mão e os alemães enterraram. Eu não, agora não consegui descobrir os motivos que levaram por terem criado essa história. A verdadeira história de 3 soldados que morreram e foram enterrados por alemães estão aqui. São os 3 soldados, os 3 heróis de Precária. Precária é uma localidade próxima a Castelo do Ovo. Então eu coloquei aqui, só para esclarecer. Castelo do Ovo é um vilarejo que dista 16,5 km de Montese. Portanto, não dá nem para fazer confusão com as localidades. Na noite do dia 23 para 24, uma patrulha da 5ª Companhia do 2º Batalhão do 1º RI, Carioca, sai da localidade de Boscáfio em busca de informação do inimigo, na região de Precária, próximo ao morro do Sobraçaço e da localidade de Castelo. Quando em determinado ponto, chocam-se com uma patrulha alemã. No choque, morrem vários alemães e 3 brasileiros. Inclusive, o comandante da patrulha é ferido e cai prisioneiro dos alemães. As patrulhas se retraem. A patrulha brasileira passou praticamente a madrugada toda tentando resgatar os 3 soldados, sem sucesso. Só foi conseguir no dia 5 de março. A patrulha foi em janeiro. Só em 5 de março que eles chegaram na localidade de Precária e encontraram uma cova comum com os 3 corpos e uma cruz de madeira marcando o local. E aqui está a prova disso, pessoal. Os mortos, os pracinhas em questão: soldado José Graciliano, soldado Clóvis da Cunha Paz, Aristides José da Silva, e o sargento que comandava essa patrulha, o 3º sargento, era o Inácio Loyola de Freitas Brigolino. Foi tratado pelos alemães e foi libertado no final da guerra. E a prova está aqui. Essa é a cruz, que eu acho que muitos já devem ter conhecimento. Essa é a cova com os pracinhas ainda enterrados. Eu tenho foto da exumação deles, logo que eles foram exumados, mas em respeito às senhoras, eu preferi não colocar. E aqui está pelotão de sepultamento com os 3 corpos já exumados e colocados no saco de mortalha. Essa é a verdadeira história de 3 pracinhas que foram enterrados pelos alemães. Bom, como nós vimos, a FEB, com todas as dificuldades enfrentadas na criação, na organização e adaptação aos modos americanos, no treinamento, no envio dessa tropa para a guerra,
e no seu desempenho na campanha, lembrando que, pessoal, isso eu nunca vi as pessoas chamarem a atenção. A FEB nunca teve treinamento para combater em montanha. Nunca. E ela lutou do lado de uma divisão americana especializada, que foi treinada por 2 anos para combater nas montanhas e na neve. Nós não tivemos isso. Não tivemos treinamento para combate em cidade, combate urbano. Não teve isso. Eu não ouvi de ninguém esse tipo de vamos treinar. Oficiais foram fazer lá em Ágata, numa escola americana, treinamentos específicos, mas não foi toda a FEB. E uma tropa tropical que nunca treinou em temperaturas abaixo de 0. Foi lutar a quase 18, 20 graus abaixo de 0. E os americanos tinham isso no país deles. E teve divisões americanas que estavam habituadas a lutar na neve. Os brasileiros não. E lutaram com neve até a cintura. Nós destacamos que a FEB cumpriu integralmente todas as missões a ela confiadas. Todas as tropas aliadas, quando avançaram, a FEB avançou junto. Sofreu seus reveses, como várias unidades americanas e aliadas sofreram seus reveses. Isso faz parte da guerra. A 36ª Divisão de Infantaria, em dezembro de 43, teve que tentar por 3 vezes a conquista de São Pietro. Não podia ser diferente, né? Se o Brasil tentou 4, faz parte da guerra, faz parte do jogo, ganhar e perder. A divisão da 10ª divisão, a 10ª divisão de montanha, que é especializada em combate em montanha, foi expulsa no dia 29 de novembro de Monte Belvedere, que já tinham conquistado. Sofreram um contra-ataque e tiveram que sair de lá. Inclusive prejudicaram um dos ataques brasileiros, porque deixaram desguarnecida o flanco esquerdo dos brasileiros. Uma tropa de elite sofreu seu revés. Mais experimentada, ela recebeu vários elogios dos altos comandos aliados, do 5º Exército, do Grupo de Exércitos. Foi convidada, inclusive, para ser tropa de ocupação na Áustria. O governo brasileiro não aceitou. Então, a FEB, ela não só elevou o nome do nosso Exército brasileiro no meio militar mundial, como também destacou sua relevância no nosso Brasil, na América Latina, do Brasil na América Latina. Enaltecer os efeitos e as glórias dos nossos pracinhas é um dever de justiça, é a valorização do civismo, da honra, da retidão moral e do patriotismo. Aos nossos verdadeiros e valorosos heróis, soldados cidadãos, a nossa imensa gratidão e o nosso profundo respeito pelos seus serviços e pelos seus sacrifícios. Vou deixar o meu endereço para caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma crítica, alguma colocação que possa enriquecer essa palestra. Eu estou inteiramente aberto para vocês, para a gente conversar e ver o que a gente pode melhorar. Muito obrigado então a todos pela paciência. A montagem dessa palestra aí. Então, obrigadão a todos. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Realmente vai ser um certificado de garantia para as minhas exposições. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você por ter nos passado um pouquinho do seu conhecimento. Imagina, foi um prazer e uma honra você estar junto de vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Nossa vitória final, que a minha do meu fuzil, arrasando
promete